Olá, alunos e alunos do 5º ano da Rede Municipal de Teresina, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Anderson e a gente vai estar aí em mais uma aula de matemática, não é isso? Então, para a gente começar, a gente vai ver aí o nosso assunto de hoje, que é sobre sistema de numeração decimal, tá certo? A gente vai ver aí sobre o sistema de numeração decimal. É um assunto aí bem interessante, a gente vai revisar novamente, acho que vocês já viram aí ao decorrer das nossas aulas. A gente vai revisar e ver algumas coisas novas sobre este assunto, tá bom? Então, para a gente começar a nossa aula de hoje, a gente vai pegar aí o nosso material, né? Que é o lápis, o caderno e a borracha. Todo mundo separa aí direitinho já para a gente iniciar a nossa aula, tá certo? E aí, todo mundo já pegou? Todo mundo está preparado, não é isso? Já todas as aulas já estão no ponto, no pique, para iniciar aí a nossa aula de hoje, não é isso? Então, vamos lá. Na nossa aula de hoje a gente vai o quê? Reconhecer o princípio do valor posicional do sistema de numeração decimal. Então a gente vai ver, vai revisar um pouquinho sobre o sistema de numeração decimal, como também a gente vai ver aí sobre o que é um valor posicional, que é o valor da posição. Vamos saber onde é que se encontra essa posição, vamos ver aí basicamente os locais e vamos aprender tudinho, não é isso? Então, para a gente começar, a gente vai falar sobre o sistema de numeração decimal, não é isso? Os símbolos matemáticos utilizados para representar o número do sistema de numeração decimal são chamados de algarismos. Eles é que vão dizer, né, numericamente para a gente, são todos os eles que fazem, né, todos os números que existem para a gente, tá? Como tem infinitos números, mas todos os infinitos números são formados por esses algarismos aí iniciais, que é o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8 e o 9, né? O que estão aí na tela de vocês, tá? Que são utilizados para contar unidades, dezenas, centenas, unidades de milhar e várias outras casas decimais. Tá bom? Então eles vão formando aí, né, esses números maiores e maiores de acordo com a necessidade, né, que você vai utilizar, tá bom? Esses algarismos são chamados de indo-arábicos, porque tiveram origem nos trabalhos iniciados pelos hindus e pelos árabes. Então foram os dois povos que iniciaram aí, né, esta nossa forma de contar, não é isso? Foram os indo-arábicos, por isso aí a gente tem esse nome, né, denominação para os nossos números, tá certo? Então assim, primeiramente, a gente tem um quadro valor-lugar. O que seria isso? É o nosso QVL. É um quadro que vai mostrar o valor, o lugar, a ordem, a classe de cada termo, né, de cada número que vai estar, né, alojado. Cada casa decimal, ela vai ter um número só, tá certo? E esse número vai evoluindo de acordo com o aumento dele e as casas vão precisando de outros números, tá certo? Então aqui para a gente começar, a gente vai iniciar pelas primeiras casas decimais, né? Que no caso nós temos a unidade, né? Que denominamos de unidade, por quê? Porque a contabilidade desta casa é de 1 em 1 até chegar a 9. Porque quando chegar a 9, né, nós vamos passar para a nossa próxima casa, que é a dezena, que são contabilizados os números de 10 em 10, tá? Até chegar ao 90. Porque no próximo 10, né, no caso, que é o 100, nós vamos chegar à casa das centenas, que são números que vão de 100 em 100, tá bom? Então aqui, para a gente ordenar, nós temos o quê? Nós temos a primeira ordem, tá? A segunda ordem e a terceira ordem, certo? Assim sucessivamente. Por quê? Porque a gente contabiliza o número, escreve o número de trás para frente. Escrevemos da direita para a esquerda, tá certo? Então, nossa contabilização é essa. Então, as ordens vão subindo de acordo com que o número aumenta, tá?
E nós temos as classes, tá? A classe quer dizer o quê? Que é uma junção, né, de 3 casas que nós vamos utilizar, tá? Nessa união, né, no caso, nós temos a classe das unidades simples, que são aquelas que vão aí, né, até a centena, que é a classe das unidades simples. Então, nós temos a unidade, dezena e a centena na classe das unidades simples, que no caso, as unidades simples têm 3 ordens, tá? Contabilizando aí as 3 ordens que a gente tem, tá bom? Deu para entender direitinho por enquanto? Já estão aí já vendo direitinho? Pois é, então essas aí são nossas contabilizações, tá bom? E aqui nós temos a segunda classe, que é a que nós vamos estudar, que é a classe dos milhares, pessoal. Nós temos aí as ordens, né, e tal. Eu comecei com a classe das unidades simples aí, para vocês observarem, né? Aqui, ó, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, unidade, dezena e centena. Logo após dela, nós vamos estudar aí a quarta ordem, que é a ordem das unidades de milhar, tá certo? Nós temos também a dezena de milhar e centena de milhar, né? Para efeito de informações. E a quarta, a quinta e a sexta ordem, temos sétima, oitava, temos infinitas ordens, vai depender do número que você vai escrever, tá bom? E nele, né, a partir da quarta ordem, nós temos as classes dos milhares. Por que classe dos milhares? Porque já vamos falar em 1000. Porque quando a gente vai falar em unidade de milhar, a gente fala de 1000 em 1000, né? 1000, né, no caso. Não sei se vocês já ouviram falar dessa forma. 1000, que é a unidade de milhar, que os números vão pulando de 1000 em 1000, tá bom? Aí na dezena de milhar eles vão de 10.000 em 10.000 e na centena de milhar eles vão de 100.000 em 100.000, tá bom? Temos aí a quarta ordem, né, que é a ordem das unidades de milhar, a sexta ordem, que é, a quinta ordem, que é da dezena de milhar, e a sexta ordem, que é da centena de milhar, completando assim aí a nossa classe dos milhares, que no caso também tem 3 ordens, cada classe tem 3 ordens. Então nós vamos estudar a classe das unidades simples, como também a classe dos milhares, tá bom? Aí nós temos o sistema de numeração decimal de outra forma, para mostrar para vocês, que é no ábaco, que é um instrumento que a gente utiliza também para poder aí aferir, né, e mostrar os valores do sistema de numeração decimal. Ele é utilizado com materiais que a gente coloca dentro e neles, cada parte ela é definida como se fosse no QVL, ó. Nós temos aqui a classe das unidades de milhar, centena, dezena e unidade. E a partir do momento que a gente vai calculando, colocando aí, né, os blocos, né, a gente vai sabendo aí qual é o valor que vai estar contabilizando nesta forma, tá bom? Aqui mostra que nós temos aqui, né, nosso material dourado, né? Isso vocês utilizam muito, o material dourado em sala, né? Ele é muito importante aí para vocês, o nosso material dourado. Por quê? Porque ele também contabiliza, né, as nossas ordens e também nossas classes, não é isso? Por exemplo, o cubinho, né, ele faz parte da nossa primeira ordem, que no caso é a unidade, que é de 1 em 1. No caso, a barra, ela faz parte da nossa segunda ordem, que é a dezena. A placa, ela faz parte aí da nossa terceira ordem, que é a centena. E o cubão faz parte aí da nossa quarta ordem, né, da classe dos milhares, que é a nossa unidade de milhar. Então, o cubão vale 1000, né? Cubão, ele vale 1000. Ele vale 1000. A placa, ela vale 100. A barra vale 10. E o cubinho lá vale só 1. Então assim a gente vai vendo aí os valores, né? E vendo como vai ser trabalhado aí
né, os nossos números, tá bom? Então, eles são formados por esses objetos, tá? Que é muito utilizado para a gente poder aprender a começar a contar, fazer a contabilidade dos nossos números, tá certo? Então, assim, agora a gente vai ver sobre o valor posicional. O valor posicional, ele é dado pela posição que o algarismo está, né? Então, eu vou contabilizar a posição deste algarismo, de acordo com o QVL ou sem QVL também, para a gente poder contabilizar, tá certo? Então, assim, valor do número de acordo com a sua posição no QVL. Por exemplo, nós temos unidade, dezena e centena, né? Nós temos aí várias posições. Então, no caso, quando nós estamos na unidade, como é de 1 em 1, qualquer algarismo que eu colocar na unidade vai ser ele mesmo. Por quê? Porque, como é de 1 em 1, eu não vou contabilizar, né, nenhum a mais. Então, no caso, se eu tivesse um aqui, né, ele seria 1 também, quando eu transformasse, né, o valor posicional dele, tá bom? Já na dezena, eu tenho uma dezena, eu estou na segunda ordem. A ordem das dezenas é aquela ordem que a gente pula de 10 em 10. Então, se eu tenho uma dezena, eu tenho, ao invés de ter 1, eu tenho 10. Então, no caso aqui, o 1 é o 10, tá? E na centena aqui, se eu tivesse o número 1, o 1 aqui, como eu estou na classe das centenas, desculpa, na ordem das centenas, eu teria aqui, né, de ir de 100 em 100, no caso, aqui seria 100. Então, 100, né, quando está na centena, 10 para a dezena e 1 para a unidade. Esse seria o valor posicional do número 1, gente. Como eu falei para vocês, o valor posicional, ele se diz que é da posição que o número está, de acordo com a nossa tabela, o nosso QVL, utilizando assim dos valores que ele constitui. No caso, as unidades, eles só fazem de 1 em 1, as dezenas de 10 em 10, centenas de 100 em 100, unidade de milhar de 1000 em 1000, que não foi colocado aqui, mas vai ser trabalhado também, tá bom? Aí assim, nós temos aqui o papel do zero. O zero é diferencial em algumas coisas. Por exemplo, eu posso ter o zero em todas as partes, mas vamos saber as partes que ele é contabilizado. Por exemplo, se eu colocar 0 unidades aqui e eu tendo 1, eu vou ter 10, né? Porque eu vou ter que contabilizar aí o zero, né? Eu não posso deixar ele de lado, tá certo? Mas se eu tiver um 0 aqui à frente, ele vai continuar sendo 10, porque, como diz o ditado, né? Muitas vezes o cara fala, você é um 0 à esquerda, né? Então quer dizer que você não vale nada. É como se nós estivéssemos aqui agora. O 0 à esquerda, ele não vale nada, porque vai valer as outras classes que estão à sua direita. Mas o 0 à direita, ele vai contabilizar de acordo com a próxima classe que vai estar. No caso, se eu tenho uma dezena e 0 unidades, eu vou ter o número 10, tá? Como também, se eu tivesse aqui, ó, tivesse aqui a unidade, não tivesse dezena, mas tendo centena, ele seria contabilizado, porque sem ele nós não teríamos aí, né, um valor exato, tá bom? Então, pessoal, eu trouxe aqui para vocês para mostrar o valor posicional. Por exemplo, para a gente saber aqui o valor de posicional de cada um, a gente tem que olhar as posições dos números, né? A gente vai ter que olhar aí os números da direita para a esquerda. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, nesse primeiro exemplo, eu tenho o número 2, ó, que ele vale 2 mesmo, não é isso? Para eu continuar com o número, ó, nós temos o quê? Nós temos aí o 4, ó, aqui é a unidade, aqui é a dezena,
centena e unidade de milhar. Se eu tenho o 4 e ele está na dezena, é de 10 em 10. Então, no caso, eu vou ter aqui o número 40. Se eu tenho 3 na centena, eu vou ter o número 300. E se eu tenho 1 na unidade de milhar, eu vou ter o número 1000. No caso aqui, 1342, ó. Nós desmembramos o número, mas entregando o valor posicional de cada um. Tá bom? Vocês entenderam essa parte? Então, para a gente provar aí que está entendendo que está no rumo, agora eu vou dar um tempo para vocês fazerem esses dois de baixo, de acordo com o que eu fiz em cima aí. Tá bom? Então, eu vou dar um tempinho para vocês e já eu trago a resposta. Vamos lá? E aí, conseguiram já responder? Tudo certinho já? Então, vamos lá. Ó, o número é 4.431, né? Então, vamos aqui da direita para a esquerda, colocar os valores, né? Na primeira ordem aqui é da ordem das unidades, né? Depois temos a ordem das dezenas, centenas e a unidade de milhar. Aqui são as abreviações, tá? Dos nomes deles, tá bom? Então vamos lá, se a unidade é de 1 em 1, então a unidade já fica 1 aqui, né? Se eu fosse perguntar sobre o valor posicional dela. A dezena aqui no caso, se é de 10 em 10 eu tenho 3, eu tenho 30, não é isso? Que é 10, 20, 30. Centena eu tenho 4, se é de 100 em 100 eu tenho 400. E se eu tenho 4 na unidade de milhar, eu tenho 4 vezes o 1000 aí, né, no caso. Então, nós temos aí 4.000, né? Então, 4.431 está desmembrado, mas cada um com seu valor posicional, tá? E para finalizar, né, nós temos aqui também de novo, ó. Vamos aqui em cima da unidade, da dezena, da centena e da unidade de milhar. Vamos agora aqui saber o valor posicional de cada um. O 6 está na unidade, então ele vale o 6 mesmo, né? Já o 5 está na dezena, ele vale 50, né? Porque vai de 10 em 10. O 4 está na centena, como é de 100 em 100, ele vai para 400. E o 3, que é na unidade de milhar, vai para 3.000, tá? Então, fica 3.456, né? Já aí todos os números com seus valores posicionais. Como eu falei para vocês, eles estão na posição, né, que foi colocada para ele dentro das casas decimais que eles estão em vigente, né? Porque se eles têm um valor próprio, né, ele tem uma casa com um valor que é para ser colocado, ele só está dizendo quantas vezes esse valor aí é multiplicado, é colocado, tá bom? Então, assim, agora nós vamos aí para algumas questões, tá? Para a gente ver se a gente entendeu mesmo essa parte, tá bom? Então, ó, qual é o valor posicional do número 2 no número 21.396? Então, vocês vão olhar qual é o valor posicional nesse número aí e vão me dizer o valor dele, tá bom? Então, eu vou dar um tempo para vocês e já eu trago a resposta. Vamos lá?
E aí, conseguiram responder? Já estão sabendo aí na ponta da língua qual é? Então vamos ver aqui juntos, para a gente corrigir aqui, para a gente responder, tá bom? Então vamos lá. Qual é o valor posicional do número 2 no número 21.396? Então vamos botar o número aqui maior. E vamos agora denominá-lo, né? Nós vamos lá ir da direita para a esquerda para poder colocar cada casa decimal para a gente saber o valor de cada um, né? Então aqui é a unidade, dezena, centena, unidade de milhar e aqui a dezena de milhar. Então aqui vale de 1 em 1, 10 em 10, 100 em 100, 1000 em 1000, 10 mil e 10 mil. Se eu tenho 2, eu vou ter o que? 20 mil. Então esse aqui é o nosso valor posicional do número 2, tá? Então ele vale, né, 20 mil, tá certo? Então aqui, ó, a quarta ordem do número 3.418 pertence à classe, então vejam aí qual é a classe que ele pertence, a quarta ordem desse número aí. Vou dar um tempo para vocês e já eu trago a resposta. Vamos lá? E aí, conseguiram? Tudo certo? Tudo tranquilo? Já acharam aí? Então vamos lá. A quarta ordem do número 3.418 pertence a que classe? Então vamos lá. Nós sabemos que as classes são de 3 em 3, não é isso? Então vamos copiar aqui o número novamente, ó. 3.418, ó. Então nós sabemos que aqui, ó, é a classe das unidades simples, não é isso? E a classe, a quarta ordem, né, no caso, porque a gente conta da direita para a esquerda, ó, nós temos a primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem e no caso sobrou aí a quarta ordem para cá. Da quarta ordem para lá, nós já temos a classe do que? Dos milhares. Então aqui é a classe dos milhares. Então no caso a nossa resposta aí, ele pertence à classe dos milhares, tá certo? Então agora aqui, ó, quais são os algarismos da classe dos milhares no número 8.923? E ele pergunta também qual o valor posicional do algarismo 9, tá? Então, vou dar um tempinho para vocês aí e já eu trago a resposta, tá certo? Vamos lá? E aí, conseguiram responder? Já, né? Então vamos lá. Quais são os algarismos da classe dos milhares no número 923? Nós sabemos que as classes dos milhares,
é a partir da quarta classe, né? Que são a quarta, a quinta e a sexta. Não é isso? Então vamos lá. Nós temos aqui a primeira ordem, né? A partir da quarta ordem é da Carta dos Milhares. Primeira, segunda, terceira ordem. Então nós temos até a quarta ordem. Então, daqui para trás, daqui para frente é a classe dos milhares. No caso aqui, né, nós temos só o algarismo 8, que é aí da classe dos milhares, tá? E agora ele quer saber o valor posicional do algarismo 9. Então vamos colocar aqui para a gente saber, ó. 8.923. 8.923. Então vamos lá. Aqui é unidade, aqui é dezena e em cima do 9 é o quê? É centena. Nós sabemos que a centena a gente vai de quê? De 100 em 100. Se eu tenho 9 de 100, eu vou ter o quê? Eu vou ter 900. Então, o valor posicional do 9 aí é o valor aí de 900, tá certo? Então, agora vamos lá para a gente fechar aí qual a soma dos valores posicionais dos algarismos 5 e 6 no número 3.654. Vamos lá? E aí, conseguiram já? Essa daí só complica só a soma, né? Isso? Então vamos lá. Qual a soma dos valores posicionais do algarismo 5 e 6 no número 3.654? Então, ó, eu tenho o 6 que está unidade, dezena e centena. Eu tenho o 6 que está na centena. Então, o valor dele é 600, não é isso? E nós temos aí, somando agora, com o 5 que está na dezena, que é 50, ó. Então, no caso aí, nós temos a nossa soma, que dá aí 650, os dois valores posicionais, tá bom? Então, gente, essa foi a nossa aula de hoje, tá certo? Espero que tenham gostado. Então, até a próxima aula, tá bom? Tchau, tchau!